Boa noite, galera. Bem-vindo ao canal do Pistola Rubro Negro. Estou chegando com tudo na noite desta quinta-feira, com muitas informações sobre o nosso Flamengo, sobre o chororô do Felipe Melo, né? Fluminense que perdeu ontem pro Olímpia do Paraguai. Felipe Melo que veio às redes sociais antes do jogo falando que o Fluminense ia avançar bastante na Libertadores 2022, avançou, né? Não conseguiram passar nem para a fase de grupo. Ei, Felipe Melo, vai chorar na cama que é quentinho. Então, gente, vamos falar do jogo de ontem, Flamengo e Vasco. Flamengo que venceu o jogo por 1-0, né? No Maracanã. A torcida do Flamengo que compareceu em peso. E vamos falar da apresentação do Pablo, né? Pablo de 30 anos que assinou o contrato com o Flamengo por 5 anos. Então, se você não é inscrito no canal do Pistola Rubro Negro, se inscreva, dê seu like e ativa o sininho. E vem comigo, gente. Gente, na noite de ontem, o Fluminense perdeu nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai. O Fluminense que venceu o primeiro jogo no Maracanã por 3-1, tomando o jogo onde que ficou 2-0 para o Olímpia, com um gol no finalzinho, o Olímpia levando o jogo para os pênaltis. O Fluminense que abriu a série perdendo já 2 pênaltis de seguida, um com o Willian e outro com o Felipe Melo. Logo o Felipe Melo, hein, Felipe Melo? Como é que é? Meu vice, né? Nada como um dia atrás do outro, hein? Olha o Flamengo lá, o Flamengo tá na fase de grupo, velho. O Flamengo tá na fase de grupo, para vocês conseguiram classificar numa pré-Libertadores e nem passaram. Então, Felipe Melo, vai chorar na cama, velho. Vai chorar na cama que é quentinho. O outro pênalti perdido foi o Willian, né? O Willian que bateu mal demais. Se botar o Willian e o Felipe Melo, não sabe qual dos dois bateu mais pior o pênalti. O goleiro foi o Fábio do Fluminense, né? O Fábio que vem tendo chances no lugar do Felipe. Para mim o Felipe é mais goleiro que o Fábio, mas o Abel tá lá, né? Então, o Olímpia que precisava fazer 2 gols para levar para os pênaltis. Então fez 2-0, conseguiu levar para os pênaltis e nos pênaltis classificou para a fase de grupo da Libertadores da América de 2022. Então, Felipe Melo, chora, chora. E o Flamengo ontem, né, que no Maracanã ganhou de 1-0 do Vasco, né, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores do Carioca. Tô com a Libertadores na cabeça, tô lembrando do Felipe Melo. Pra mim, o Flamengo jogou pro gasto, né? Flamengo que sofreu para ganhar do Vasco. Para mim, o Paulo Souza ele tem que ter mais convicções na sua escalação, né? Porque um jogo que joga bem, ele entra com João Gomes e Thiago Maia, outro jogo ele muda, coloca, ao contrário, coloca o Ilharão e Andréas Pereira, não pelo Ilharão, mas sim pelo Andréas Pereira. O André Pereira está com uma pressão muito grande nele, se vê nele que ele erra passes simples no jogo. Ontem ele levou um cartão amarelo aos 5 minutos de jogo, numa bola roubada. Ele, para não se complicar no lance, ele fez a falta, né, e recebeu o amarelo. Então, é nítido que ele entra já nervoso no time, né? O Flamengo que está há poucos dias para contratar o Andréas Pereira, a contratação milionária de 63 milhões de reais. Então, gente, é para rachar mesmo. Flamengo que entrou com a linha de 4 zagueiros, jogando com 2 volantes, o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta. Desculpa. Uma coisa boa que o Paulo Souza fez foi ter colocado o Everton Ribeiro na lateral, pela direita, jogando ao lado do De Arrascaeta. E ele entrou com o de prática, né? Bruno Henrique e Gabigol. Então,
ele mudou o esquema de jogo de novo para poder escalar o Bruno Henrique, né? Mas eu ali nada contra a escalação dele, mas ele entrou com. Podia ter entrado pelo menos com o João Gomes ao lado do William Arão, né? Dado mais chance para o moleque. No segundo tempo ele mexeu, ele colocou o João Gomes na do Andréas Pereira, colocou o Lázaro na do Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que sentiu o ombro, né? E depois ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Marinho. Ficando de fora da partida o, o Vitinho, que nem entrou na partida. Então, gente, não tá fácil não esse Paulo Souza, hein? Vamos ver agora o Flamengo que volta em campo domingo, podendo até perder o jogo de 1-0, que ainda passa, né? O Flamengo que joga pelo empate. 1-0 ainda passa o Flamengo. O Vasco que precisa no mínimo de 2 gols para levar direto. Então vai ser bem difícil, bem complicado pro Vasco, porque uma vez mesmo que o Flamengo não tenha mostrado uma evolução nos jogos, ainda o Flamengo só Flamengo, né? É nítido que o elenco do Flamengo é muito mais robusto que o do Vasco, né? Então, vamos ver o que espera domingo, 4 horas da tarde. O De Arrascaeta, que foi convocado hoje pelo novo treinador, né, do Uruguai, né, o Alonso, né? Diego Alonso, eu não conheço esse treinador. Uruguai que tem uma partida dia 29 de março. Eu não sei contra quem, né? Pela eliminatória da Copa de 2022. Então, podendo o De Arrascaeta ficar fora do primeiro jogo da semifinal, porque não foi definida ainda a data ainda do jogo da final, se caso o Flamengo passar. Não foi definida ainda as datas do jogo. Então, o De Arrascaeta podendo ficar fora do primeiro jogo ou do segundo jogo, né? Ou dos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Fluminense que joga a primeira partida contra o Botafogo sábado, né? E por causa do jogo da Libertadores ontem, o Flamengo que define quem passa para a decisão do Campeonato Carioca domingo contra o Vasco, e o Fluminense que faz a primeira partida contra o Botafogo. Gabigol foi o homem do jogo ontem, né? Bateu um pênalti lá que foi sacanagem, né? Quebrou o Vasco. Vai ter que ter um outro goleiro, porque esse aí não volta mais, porque ele deu uma pendida do lado lá, eu vou falar pra você, doeu até em mim. Bola no canto e sem chances para o goleiro do Vasco, né? Gabigol que decide mais uma vez. Então, tá difícil pro Pedro entrar nesse time do Flamengo, né? Porque tá nítido que o homem de confiança do Paulo Souza na frente, como sempre, é o Gabigol, né? Porque ele decide os jogos, né? Ele decide, não tem essa. Então, vai estar difícil pro Gabigol perder a posição pro Pedro. Gabigol que saiu aos 40 minutos do segundo tempo para dar a vaga para o Pedro. Pedro que entrou na partida e também não deu tempo de demonstrar nada, não pode cobrar nada, porque 9 minutos de jogo não pode demonstrar nada, né? E o Pablo foi apresentado hoje no Flamengo, né? O zagueiro que veio do time da Rússia, né? Que ele rescindiu lá fora, o Lokomotiv Moscou. Ele rescindiu com o Lokomotiv Moscou. Flamengo que paga uma bagatela de 2 milhões de euros para o Lokomotiv. E o Pablo assinou com o Flamengo por 5 anos. Jogador que chega motivado, chega falando de conquistar o seu espaço no elenco rubro-negro, né? Ele vai disputar ali com o Gabriel Noga, com o Léo Pereira, Gustavo Henrique e David Luiz. E o Rodrigo Caio que vem se recuperando de uma contusão no joelho, né? Parece que ele ia estar disponível para o próximo jogo já, né? Mas ele sai bem atrás dos demais jogadores do Flamengo. Então o Pablo que chega para somar, chega ali para disputar a posição ali atrás. Eu acho que. E tem o Fabrício Bruno também, né?
O Fabrício Bruno muito bem no jogo, né? Se ele fazer uma linha de 3 ali, pode ser Pablo, David Luiz e Fabrício Bruno. Agora vamos ver o que vai acontecer. Pablo que chega com 30 anos, com passagem muito boa pelo futebol francês e ia ser o seu primeiro ano no Lokomotiv Moscou, né? Aí veio essa guerra e ele teve que rescindir o contrato lá, uma vez que os campeonatos tá tudo parado, tanto o ucraniano como o da Rússia. Então, é uma pena, né? É uma pena ter que falar de guerra, né? Mas o que está acontecendo lá nem é guerra, né? É praticamente um descaso, né, com a vida do ser humano. Então, Pablo que chega para somar, chega motivado. Então, vamos ver, vamos dar uma boa sorte pro Pablo aí e vamos ver. Gente, do vídeo é isso, né? Na apresentação de hoje do Pablo, o Bruno Espindo e Marcos Braz falaram muito, né? Falaram sobre as contratações, falando que tá de olho no mercado e pode pintar aí um goleiro. Aí teve um repórter lá um youtuber lá, o Marquinhos, tudo para o Mengão, né? E perguntou sobre uma possível saída do Matheus França o Real Madrid, mas não houve nada, não houve nenhuma especulação do time do Real Madrid, nada. Então, foi falado de vários assuntos, né? Então, gente, é isso. Vamos aí ver o que vai acontecer final de semana, né? Espero que o jogo passe na TV aberta, porque tá difícil esse jogo pelo celular, hein? Não é fácil, não. Porque o Flamengo vende os direitos autorais para a Record, mas a Record não passa jogo do Flamengo, cara. Passa Cidade Alerta, passa novela, passa jornal e não passa o jogo. Então tô louco para esse campeonato terminar e que comece logo a Libertadores, comece logo o Brasileiro, para nós poder assistir jogo do Flamengo pela televisão. Gente, é isso. Fique com Deus, né? Vamos aí dar uma boa noite para vocês. Isso aqui é muito Flamengo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.